Boa tarde, gente. Estamos começando mais um Drag Pod, porque aqui todos podem. E hoje, a nossa convidada, gente, olha que incrível essa mulher. É mãe, multi-instrumentista, professora, cantora e compositora, graduada em música pela Universidade Federal de Mato Grosso desde 2011, sócia proprietária da escola de música que leva o seu nome. Em 2005, tornou-se a primeira mulher a tocar viola de coxo profissionalmente ao compor o naipe do instrumento na Orquestra Sinfônica de Mato Grosso. É idealizadora e curadora do projeto Mulheres pela Vida, que vai para sua terceira edição e está como conselheira municipal de política cultural, eleita pelo segmento de música. Nossa convidada de hoje, Josi Crispim. Josi, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? E bater esse papo com a gente nessa quarta-feira calorosa, quente. Josi, eu queria que, para começar o nosso bate-papo, né, a gente começar a falar como que a Josi se torna uma multi-instrumentista. Primeiro, né, boa tarde a todas, todos e todes, né? Um prazer estar aqui. Amei a ideia do nome, Drag Pod, todo mundo pode, né? Sim. Então, assim, todo mundo pode, né? Mas, na verdade, eu acho que o que gerou isso foi a coisa do Se Vira nos 30. Uhum. Porque eu comecei com o violão. Na igreja, era um rapaz, o Walter dava aula para todo mundo do grupo de jovens, só que só tinha um violão. Aí eu peguei uma tabuinha, coloquei uns preguinhos, amarrei um anzol e eu ficava treinando em casa. Então, quando chegava, o violão rodava na minha hora, era um violão só, ia rodando para uns 30. Quando chegou na minha hora, eu já sabia fazer os acordes. Aí, rapidinho, eu aprendi. Aí, eu tive a sorte de ganhar um violão no bingo da igreja. Aí o padre falou, então você que tem um violão vai começar a tocar. Já me colocou um captadorzinho e eu comecei a tocar, não sabia nem fazer os ritmos, eu só batia para baixo assim e ia. E aí depois, no grupo de jovens, era um grupo muito atuante e a gente participava, tinha um circuito de festivais de música nessa época, que era produzido pela Missão Salesiana. Uhum. E esses festivais, ele tinha níveis, assim, das comunidades, depois da paróquia, depois ele virava nacional, que era o FIC. Inclusive, o último FIC, quem ganhou foi a Marcela Mangabeira e o Maurício Detoni. E eu tive a honra de ganhar em 95. E um outro amigo, o meu grupo ganhava um monte. A gente ganhou em 91, 92... 94, 95 e 95. Uhum. E esse festival, ele era nacional quando chegava na última tudo parte, isso você né? tocando violão? Não, aí então, tudo isso, esse menino que ensinava a gente a tocar, que é o Walter, ele tem uma família dele, é de Folia de Reis, eles são de Minas. Então, eles iam falar, ó, você vai tocar o pandeiro, agora você vai tocar não sei o quê, entendeu? E aí, a gente tinha que aprender a então, tocar. vocês iam revezando os instrumentos para o festival. Para os festivais. E assim você foi aprendendo outros instrumentos. Foi aprendendo. E aí, quem fosse... tem que falar que o Eustáquio, ele era coralista do coral da Assembleia Legislativa. E a regente, a maestrina, era a Maide Dickmann, que depois foi minha professora na UFMT de canto. Eu via ela regindo, assim, a Maide tinha... Sabe, aquela postura, assim, eu falava, eu quero também ser assim. eu acho... Hoje, lá naquela época, eu não sabia que eu tinha 12 para 13 anos. Mas a primeira vez que você que eu vi ela regendo, né? Que hoje ali é a Câmara dos Vereadores, né? Sim. Mas era a Assembleia Legislativa na época. Aí eu sei que ela era uma mulher empoderada para mim. Só que a gente não tinha esse conceito, essa palavra nem existia. Sabe o que é bacana, Josi? Em alguma entrevista, eu falei também, a minha drag, eu quanto drag, nasce dessa forma. Porque eu vejo uma drag no palco, falo, gente, eu quero ser isso. Tipo, eu nem sabia o que era. Eu também quero. E é bacana quando a gente se inspira em outras pessoas, né? E aí, você, a maestrina foi sua professora depois na UFMT. Depois eu contei pra ela sabe disso, ó. E hoje você tá na música, né? Sim. Então, assim,
É um sonho, digamos assim, se tornando realidade, né? Você tá trilhando o seu caminho aí na música, tanto que é multi-instrumentista. Quais instrumentos que você toca, Josi? Ou que sabe Então, o tocar? instrumento que eu domino, que é o meu instrumento, é o Aham. violão. Aí eu toco outros instrumentos de corda, eu toco a viola de coxa, eu toco cavaquinho, eu toco contrabaixo, eu arranho na guitarra. E aí eu toco, eu utilizo, né, o teclado para as aulas, mas eu toco também vários instrumentos de percussão, né, de samba, porque na minha trajetória eu acabei indo para o samba, Uhum. né? E aí eu toco pandeiro, tamborim, agogô, chequerê, surdo, aqueles todos de mão, né? Uhum. Triângulo, chocalhos. Tudo. Na escola, você que ministra a maior parte das aulas dos É, instrumentos? Josi, você falou da viola de coxo, né? A gente sabe que culturalmente, em Mato Grosso, a viola de coxo ela é tocada por homens nos grupos de siriri, cururu, né? Menina, como que você se torna a primeira mulher a tocar viola de coxo? Porque você tá quebrando barreira aí, né? sim. É um instrumento, gente, que é feito por homens. Para quem não sabe o que é viola de coxo, é um instrumento, é uma viola esculpida do tronco de uma árvore. Óbvio que é feito por um homem, né? Por conta. Tem todo. Eu falo que tem todo um ritual É, do derrubar a árvore, ver. Tem uma espécie de madeira certa que eu não vou saber dizer sim. agora. Saran. Saram, obrigado, Josi. E aí, esse homem passa para outro homem a viola. E aí, você é a primeira mulher a tocar. Né? Como que desperta para Ó, viola de coxo? como que foi? Por acaso, eu tava chegando atrasada na faculdade, e aí um amigo meu, Moacir Markoski, inclusive a gente tocou junto na orquestra, né? Aham. Eu tava indo e ele, Jô, você não tá sabendo? Vai. Eu falei, vai logo, você tá aí. Eu falei, mas tá sabendo do quê? Dele, a orquestra que vai vir para Cuiabá vai ter um naipe de viola de coxo. Eu e o Eduardo, inclusive eu trabalho hoje também com o Eduardo. Eu e o Eduardo vamos. A gente já se inscreveu, tem que ir lá fazer o teste. Essa orquestra do estado estava fazendo. Esqueci o nome. É tipo um teste que a gente faz, audições. Uhum. As audições lá acho que era no Palácio da Instrução ou ali no teatro. E aí, o que aconteceu? Eu falei, mas eu nem tenho viola de coxo, eu só ouvia falar da viola de coxo, né? Aí ele falou, não. Aí o E pai você não tocava, não nunca tinha tinha noção pego numa nenhuma da viola de viola. coxo. É. Aí o que aconteceu? Os meninos estavam da faculdade, estavam lá, todo mundo imbuído nisso, querendo participar e tal. Aí o pai de uma amiga minha falou: Não, mas eu vou arrumar uma viola para você. Fui lá em Santo Antônio, deu um jeito, arrumou uma viola. Uhum. Só que eu falei: agora o que eu vou tocar nessa viola? O Claudinho, Henrique Claudinho, Uhum. ele era meu vizinho, morava na rua de trás de casa. Aí eu fui lá com a viola, falei: Claudinho, eu preciso aprender alguma coisa dessa viola. Aí ele me explicou o funcionamento da viola, falou da afinação, né? Uhum. E aí eu falei, mas eu vou tocar o quê? Daí ele falou assim, toca o que você domina. Aí eu falei, vou tocar um choro na viola. Uhum. E eu perdi o dia da audição. Mas, gente. Aí eu descobri que quem ia fazer essas audições era o Leandro Carvalho, que eu já tinha conhecido, já tinha tocado com ele, inclusive por meio de um projeto que tinha na UFMT chamado Novos Chorões. Então eu já tocava choro. Quem conduzia esse projeto era o Pio Toledo e a Ellen Toledo. E aí eu fui lá, daí ele falou assim, eu vou estar lá no Sesc à noite, vai lá. Aí eu fui lá, né, mandaram eu ir lá. Quando eu cheguei lá, ele falou, mas eu conheço o seu trabalho, imagina, você precisa de teste, pode considerar isso da orquestra. Ai, não precisei tocar a viola aquela hora ali, né? Eu ia tocar uma Mas música você ensaiou. Ensaiei o dia inteiro para tocar Uhum. naquela viola. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, não precisa. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a tocar na orquestra dessa No forma. naipe da, No naipe da da viola. Tem muita diferença, Josi? Você já tocava violão, né? Eu falo assim, a diferença nos acordes eu sei que tem, mas eu falo assim, na jeito de tocar, né? Tem muita diferença do violão para viola de coxo? Tem toda a diferença. Eu pergunto porque eu não tenho noção nenhuma de música.
Então, olha só, sabia como que tem diferença até do violão de aço para o violão de nylon? Sério? Então, o violão aço, ele é diferente porque a técnica é de palhetadas, é com palhetas, e o violão nylon é dedilhado. Uhum. A E a viola viola? de coxa é dedilhada e ela é um instrumento semi-temperado. O que que é temperado? Quando você tem o violão, não tem aqueles trastezinhos que separa uma casa da outra, que a gente vai colocando os dedinhos. Na viola de coxo, a tradicional, ela só tem três pontos que eles chamam, nem é traste. Eram pontos, a tradicional. Então, nesses três pontos, está dividido. Aqui, se eu apertar um dó, aqui um ré, né, dó sustenido. Só que para cá é como se fosse no violino. Eu tenho que ouvir Tem que e saber saber o que você tá fazendo. que nota que é. Então, é um instrumento extremamente desafiador. Uhum. Ele é bem delicado, porque a tarraxa dele é tipo do violino. Ele não é uma engrenagem, ele é cortado, o buraquinho é cortado, tudo artesanal. Então, ele volta com facilidade, com uma vibração, né? Então, ela, dependendo do lugar que tiver, ela desafina muito facilmente. Então, você tem o tempo todo ficar afinando. Por isso que você vê os violeiros o tempo todo afinando. E ela tem um som ímpar. Além de que ela não tem 6 cordas, ela tem 5 cordas. É um instrumento nosso, mato-grossense? É um instrumento nosso, da família do alaúde, né? Que, inclusive, eu estava conversando sábado passado com a Vera Zuleika e elas foram fazer um trabalho na Hungria e elas encontraram lá também a viola de coxo. Porque a viola de coxo é um desdobramento do alaúde, até o violão. Inclusive, esse menino, o maestro Leandro Carvalho, ele é o último nome que aparece na evolução do violão. Porque começou os instrumentos monocórdios, depois foi mais 2 cordas, 3 cordas, 4 cordas, 5, até chegar ao violão de 6 cordas. E várias pessoas foram homens, vários homens. Tem uma mulher, agora não, tem uma mulher que porque as mulheres não podiam tocar violão. Violão era coisa de homem. Mulher podia aprender a fazer crochê, nananã, e tocar piano. É o que eu ia falar. O piano era O piano direcionado era pras coisa de mulheres, mulher, né? Agora, o violão, não. Violão Mas é que o violão tinha aquela coisa da boemia também, dos da homens saírem com o violão. E as da mulheres já não podiam seresta. sair à noite. Não A mulher era que mulher estivesse que- na rua à Não. noite já era a mulher da vida. Exatamente. Né? Lá no... Nem tinha essa oportunidade. Não posso dizer que não houveram mulheres que tocaram violão. Tocaram, mas não deram Não destaque. digamos assim, no início de todo esse movimento da arte quanto música, né, Sim. Josi? E quando Eu você respondi, fala... eu respondi sobre a diferença do Sim, é porque é tanta coisa, é tanta coisa acontecendo. Josi, quando você fala da mulher no piano, já vem Chiquinha Gonzaga, né? Dunga Rodrigues aqui, né? Dunga Rodrigues. Dunga também no piano, né? Dunga no piano. No aham. piano. Aí, dentro desse movimento todo, Leandro fala que você já tá na orquestra para tocar Viola de coxo. viola de coxo. Você tem notícia se tem outras mulheres no estado tocando viola de coxo ou no país? Ou você permanece primeira e única? Não, então, agora, o que aconteceu? Olha, essa orquestra aqui foi um divisor de águas aqui em Mato Grosso. Por quê? O Leandro trouxe, em 2005, ele trouxe a Orquestra do Estado e o Projeto Ciranda, que hoje é capitaneado pelo Murilo Alves. Esse Projeto Ciranda, ele oferecia aulas de instrumentos de orquestra. E essa Orquestra do Estado era como se fosse uma prática para jovens aprendizes de instrumentos de orquestra. E aí o que acontece? Com o advindo da viola de coxo para esse cenário da orquestra, ela passa a ter outro status. Inclusive, culmina no Festival de Cururuçiri, ela passa a ter um valor agregado, né? Eu comprei a minha viola de coxo por R$90. Se você for ali numa loja de música, ela custa 600 hoje, né? Então, assim, se você for encomendar uma viola de coxo hoje da pessoa que é o Alcides, você fica 1 ano na lista de espera. Então, assim, olha o que
o movimento, a Orquestra do Estado de Mato Grosso trouxe para a viola de coxo. E aí, com isso, tiveram outros cururueiros que se atentaram a isso, da salvaguarda do patrimônio, né? E fizeram documentários, né? E aí começa com esse festival de Cururu e Siriri, a parte do Cururu e Siriri não ser só um movimento cultural e religioso, né? Porque o cururu é o religioso, a parte religiosa, a reza, né? E o siriri era depois da meia-noite, o profano, a dança. Já rezou, agora é igual as festas que a gente tem, né? Tem ali a missa, tal, o trido, e depois é o dia da festa social. Então, o siriri é a festa social da parte do cururu, digamos assim, né? E aí, tá falando... Você estava falando Aí o valor agregado isso, à viola de coxo. Com todo esse movimento, a viola de coxo, eu tenho que falar do Thomas. Ele passa também nas escolas, algumas pessoas passam a ensinar, a dar oficinas. O próprio Alcides começa a dar mais oficinas de construção de viola de coxo. E aí, sim, tem mais mulheres com a viola de coxo, mas tocando profissionalmente, ganhando dinheiro sistematicamente com a viola de coxo, até hoje, acho que foi só eu mesmo. Josi, é interessante você falar desse posicionamento, né, não é nem posicionamento, desse movimento que a orquestra faz por inserir a viola de coxo em um naipe da orquestra e a visibilidade que a viola de coxo ganha após isso, né? Tem um vizinho da minha irmã aqui em Cuiabá que ele faz viola de coxo. Como que é o nome dele? E na Alexandre... Eu não vou saber o sobrenome. Alexandre é de uma associação lá de Várzea Grande. Antes, só algumas famílias faziam isso. Mas aí, assim, agora com esses workshops né? E esses cursos todos, e com toda essa visibilidade que a orquestra trouxe para a viola de coxo, outras pessoas também, hoje, agora virou entra dentro da luthieria, né? Mais um instrumento. Então, o Alexandre, ele foi pro Nordeste em meio à pandemia, quando liberou eventos, né? Para levar a oficina de viola de coxo, como fazer viola de coxo em eventos culturais no Nordeste. Então, ele levou a nossa viola de coxo para apresentar um pouco da nossa cultura. Então, ele ia esculpindo e ia falando sobre a viola de coxo, sobre o instrumento e como que aquele instrumento estava inserido no cururu e no siriri, né? Então, assim, você falando me trouxe essa lembrança dele, né? Viajando o país para falar da viola de coxo. E viajando o mundo. Você não vê o Flor Ribeirinha? Sim, era outro ponto também, né? Que estão premiados internacionalmente. Levando o nome de Mato Grosso, o nome do Brasil, levando esse instrumento que para muita gente era um souvenir que ficava ali. Eu quero comprar uma viola de coxo para Ou olhava assim e falava, nossa, que instrumento feio. Né? Subjulgava a qualidade do instrumento. Sim. E olha só, sabe quem me tirou desmistificou essa coisa além da orquestra, mas o músico Roberto Correia. O Roberto Correia é de Brasília, ele toca viola caipira, mas ele também toca viola de coxo. E ele que me ensinou a tocar viola de coxo, assim, porque quando a orquestra sempre trazia o solista e a gente tinha um workshop com esse solista. Então, nesse workshop aí, ele ensinou pra gente qual seria a melhor corda, usar, como afinar. São as mesmas cordas do violão ou não? A mesma corda do violão, não, né? Tradicionalmente era tripa de... Acho que era tripa de algum animal. Eu não vou falar aqui porque eu esqueci. Mas não era corda Não era fabricado. Era industrializado. Industrializado não, era feito. Mas ainda tem gente que utiliza. E o som, inclusive, sai totalmente diferente. Tem um senhor que toca muito bem, que é o senhor Ica Cuiabano. E ele utiliza ainda as cordas tradicionais. Mas eu, por exemplo, quem toca
assim, profissionalmente, em alta performance, por exemplo, você vai tocar com uma orquestra, num teatro, e você precisa tocar com outros instrumentos por exemplo, se eu for tocar com piano, o piano não desafina, então os outros tem que estar tudo afinado. Aí, então, tem que ser, para viola de coxa, mais indicada é a corda salvarez. Que é industrializada, né? Industrializada. Ô, Josi, a gente falando da viola de coxo, tudo, mas antes da viola de coxo, que você fala desse movimento com a orquestra em 2005, em 2003 você funda o grupo Bione, que é um sexteto feminino, né? E como que é esse movimento? Porque, como você disse, as mulheres elas não tinham espaço na música, né? Ou é pianista e aí um tempo depois vem as cantoras, né? Mas assim, no instrumento mesmo, eu acredito que ainda hoje, em uma orquestra, as mulheres sejam a minoria, não? Eu não sou muito não sou do universo da orquestra, né? Mas em todos os aspectos da música, as mulheres são a minoria. E aí vocês criam, né, esse sexteto. Fala um pouquinho pra mim, o que foi o Bione? Então, a Bione foi um grupo de amigas e de instrumentistas que fazia parte de um outro grupo, que era os Novos Chorões, que fazia parte do cerimonial da UFMT, que era dirigido pelo Pio Toledo e a Ellen Toledo, os meus professores. E esse grupo, todo final de ano, a gente ensaiava alguma coisa para tocar ali, né? No encerramento. Aí, nesse ano, o Pio falou assim, ó, esse ano eu vou fazer uma coisa diferente. Os meninos estão ensaiando umas músicas que esse grupo do Pio, o Pio foi o Pio Toledo, um dos maiores professores, assim, que gerou profissionais da música aqui. Daí saiu eu, Estela Seregati, Joelso Conceição, todas essas meninas da Bione, um leque, assim, de instrumentistas, de artistas, né? Cantor e virar compositor. E aí ele falou assim, eu acho que vocês também deviam ensaiar alguma coisa. Aí, né, assim, aí juntou as meninas, mas cada hora a gente sabia muito se organizar. Sei que a gente ensaiou Carto ao Tom 74, Baden-Powell, Berimbau e acho que foi a Baquiana número 5. Foram 3 músicas. A gente ensaiou para tocar nesse finalzinho, no final de ano. E eu tinha os meus amigos do bairro lá, que um deles é o Daniel, que ele é jornalista. Enfim, aí ele falou, Josi, vai ter um show, junta as suas amigas aí, vamos fazer um acústico mulherada. Porque a gente tocava na rodinha lá do grupo de jovens, tinha até que a madrinha da minha filha, a Mara, cantava inglês. Aí tinha uma outra menina, Jaqueline. Só que essas meninas todas deram para trás. E aí ele já tinha anunciado para todo mundo que ia ter essas meninas. O evento. Aí ele falou, Josi, dá um jeito, chama as meninas do grupo dos Novos Chorões. E aí eu chamei as meninas, elas toparam, só que aí não tinha um nome. Aí eu falei pra Tamara, que era flautista, eu falei, que nome eu vou colocar? Eles querem colocar acústico mulherada. Ela falou, eu não, só falta você pedir pra eu colocar o shortinho do Tchan, do El Tchan, era daquela época. Aí eu tava em casa, aí o menino, o Eltinho, me ligou e falou, Jô, se você não me falar agora, eu já vou mandar o disquete. Nossa! Aí eu olhava do lado, não tinha nada. Eu tava ensaiando pro final desse ano aí a música Bione, que é uma música da Chiquinha Gonzaga. Aí eu falei pra ele, coloca aí. Bione. Dele, Bione? Eu falei, o que é isso? Eu falei, coloca esse nome aí. Depois, quem fez esse link de mulheres, Chiquinha Gonzaga, e deu uma aula pra gente, foi o Pio. Mas foi, assim... Mas foi inspirado mesmo na música da Chiquinha Gonzaga. Que vocês... que o nome do grupo ficou Bione. Posso estender só um pouquinho sobre isso? Sim. Depois, todo mundo perguntava o que era Bione. Aí a gente tocou no Tom Chopin 2 anos. Tocava de segunda a segunda esse grupo aí. Vocês tocavam que gênero? A gente tocava MPB, choro e samba. Mas a nossa formação era mais pro choro mesmo. Que era violão. No início era violão, flauta, sax e o pandeiro.
Aí depois entrou a menina do cavaquinho e o surdo. E aí teve algumas outras formações, foi em 2009, eu acho que eu saí, foi quando eu tive a minha filha, quando ela tinha 1 ano, e eu saí porque eu não conseguia administrar trabalho, faculdade, eu estava me formando, e a Bione, e tinha um fluxo muito grande de atividade, gente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu tenho uma amiga que é jornalista, que está em Brasília agora, ela descobriu o que significava Bione. Falei, mas todo mundo pergunta, Tabita, a gente tem que saber o que é esse nome. Aí ela falou, vou fazer uma pesquisa. Aí ela descobriu que Bione é o nome de um rio na França. E foi nesse momento que a Chiquinha Gonzaga foi na França que ela fez essa música. E lá, ela passeando lá, ela viu a música dela tocando numa loja de disco. Porque a Chiquinha Gonzaga, ela era abolicionista, né? Republicana, e ela é a precursora dos direitos autorais. Porque ela que começou essa luta quando ela falou, epa, essa música é minha. Entendeu? E ela era muito à frente do tempo dela também, Muito porque exatamente o que nós estávamos falando, ela é de um período que a mulher não podia tocar, né? Compor, então, nem se fala. E ela, se eu não me engano, é a primeira compositora que nós temos no país, não é? Sim, mulher. Como que acontecia na época? As pessoas contratavam o pianista e na hora ali da festa nos teatros, o pianista desenvolvia um tema, porque não era só tocado, né? Além de tocar ia no rumo, né? Ia no rumo. E no improviso e tal. Então, essa expertise, né? E essa virtuosice, eles não atribuíam às mulheres. A mulher não vai conseguir fazer isso. Tocar num teatro, mandar uma noite, entendeu? E aí, a Chiquinha foi a primeira mulher a tocar sem ser em casa ali para a família, nos teatros. Gente, é fantástico. Outro dia eu tava planejando em assistir. Sim, ela é o seriado dela. maravilhosa. A história dela é fantástica. Tem livro também, contando a história de Chiquinha Gonzaga. De superação também como mulher, de romper um casamento. Porque ela, no primeiro momento, ela enfrenta o pai para ela poder ir pra música. E depois o marido, né? Que era militar. Então, assim... Desde sempre não é fácil, né? Para mulher, né? Romper barreiras, né? Hoje você tá aqui como multi-instrumentista, mas para você chegar aqui, você rompeu barreiras também. No porque início. Era sempre assim, não, deixa esse daí, sabe? Esse instrumento para um menino, era sempre assim, não, eu quero tocar também. Como que é? Eu participei de fanfarra, Josi. E eu lembro que tinha os instrumentos dos meninos e das meninas. Das meninas. As meninas geralmente era prato e lira. E o resto era menino, né? E aí, só que eu não dei certo com instrumento nenhum. Eu sei tocar lira, uma única música. E aí tinha essa coisa, né? Não, quem toca lira é menina. E daí, se eu quero tocar lira? Eu vou tocar lira. E aprendi uma música. Mas, então, isso já vem... É cultural. Né? Isso é de menino, isso é de menina. Você não pode tocar violão porque você é mulher, né? Você toca muito bem. Olha, eu já ouvi isso. Nossa, você toca bem demais por ser uma mulher. Olha isso. Entendeu? E nós pra estamos ser em uma 2022, mulher, você toca muito bem, né? Outro dia eu tava vendo uma entrevista da Ivete, ela falando dos instrumentos que ela toca. E Ivete também enfrentou esse preconceito, né? Empresário fala, não, mas não vai pegar bem você tocando esse instrumento. Ela fala, não, mas eu vou tocar. E a Ivete, ó, ela comanda mesmo. Ela é formada também em música. Então, pra você ver, gente, se Ivete tentaram... podar, né? Podar ela, né? Se eu não me engano, era a bateria que ela tava falando no vídeo, né? Tentaram podar ela por dizer-se ser um instrumento masculino. E aí, em contrapartida, nós temos Beyoncé, que monta uma banda só de mulheres. Por mulheres. Eu queria fazer parte. Beyoncé, oi! Beyoncé, se você estiver nos assistindo... se você assistir, eu vou te enviar meu currículo. Gente, vamos compartilhar esse vídeo até chegar na Bey. Até chegar na Bey e ela ver a Josi e fazer uma audição com a Josi. Josi, e aí, saindo... Posso falar uma coisa engraçada, que esse negócio de preconceito de mulher? Uma vez, não posso falar quem, né? Mas eu pediram pra
Falou, faz uma audição, um vídeo, assim, pra mostrar. E aí chamaram a pessoa que eu chamei pra cantar e não me chamaram. Porque eu falei, mas o que foi o problema? Não, é porque a gente acabou optando por um rapaz. Falei, mas uma mulher não podia tocar? Não, é porque daí fica, pra tocar em casamento, né? Fica sempre um conjunto, o homem, a mulher, né? Mais tradicional. Daí eu falei, então tá. Mas, gente, você falando disso, eu lembrei Keilinha, Que Keila linda. Ribeiro. Sou fã da Keila, ela só não tem altura, né? Mas ela regaça. Se você tá em um evento que Keila tá tocando e cantando, você ouve aquela voz, na hora que você olha, você fala, não, isso daí é uma criança, uma menina Lembra tocando. que quando ela tinha a banda Atores? Vocês conheceram essa banda? É que ela só cantava, né? Eu já ia assistir ela, eu nem tocava nessa época. Então, Keila, eu conheci ela numa situação muito inusitada na noite. E aí, é uma pessoa que, onde eu tiver, ouvir ela cantando, eu sei que é ela e... E você sabe como que é o nome disso? O nome técnico disso aí? Como? Se chama assinatura. Nem todo mundo tem. Por isso que como que os caras sabem que é uma grande voz? É uma voz que tem assinatura. Porque igual Sandy, que tem Ivete. que ela é uma voz diferenciada, que não é um padrãozinho, né? Porque o mercado acaba padronizando. O sertanejo acaba sendo um padrão, produtinho, tá quadradinho. Aí, mas mesmo lá no sertanejo tem aquelas vozes que, tipo, opa, peraí, As essa voz... Chitãozinho Chororosas, acho que é Camargo. Essa voz aí Voltando porque nós estávamos falando do sexteto. E aí, na sequência, Josi... Essas meninas todas continuam cantando. É o que eu ia te perguntar. Continuam tocando. O sexteto, por mais que você saiu, permanece ou desfez? Assim, cada uma foi por um lado. Umas continuam tocando, Menina, outras mudaram de cidade, vocês hoje. Casaram. Pensa vocês hoje com a internet. Isso mesmo. Vocês iam tá bombando. A gente ia estar bombando. Mas elas estão bombando, todo mundo tá bombando. Cada uma na sua carreira. Lugar. Mas pensa nesse projeto de trazer a Bione de volta. Ó, Bione, Beyoncé, ó o destino, ó. Josi, né? E aí, vocês participam de festivais, tudo. E em 2021, você vai coordenar o projeto MISC Sonoro. Isso. Em 2021 já estava na pandemia? Quando você vai coordenar o MISC Sonoro? O que é o MISC Sonoro? Né? Porque ele ainda está em andamento, o projeto, né? O MISC Sonoro é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que eu coordenei no ano de 2020 e 2021. Ele funcionava lá no MISC, né, Museu de Imagem e Som de Cuiabá. E quando findou esse ano de 2020, eu conversei com o secretário, falei, secretário, eu acho que a gente precisa ampliar o projeto. Quando mudou agora para o secretário, depois da Carlina, veio o secretário Aloysio Leite. Aí eu, conversando com ele, eu falei, olha, eu acho que esse projeto, até os pais também pediram, porque ele acontecia só ali no centro. Mas era destinado para crianças, jovens, adultos. Tinha mais de 40 alunos. Nossa, que bacana. E aí, o que aconteceu? Os pais, né? Eu fiz uma enquete lá, todo mundo preferia que fosse mais próximo de casa. E aí, com a mudança desse secretário, também, porque tudo isso precisa de vontade política, né? Sim. E de correr bastante atrás, né? Porque tudo é insistir, né? Bater duro e tal. Então, ele abraçou a causa, falou, não, vamos fazer. E aí, eu falei, tá, então agora esse projeto, ele tá aqui no MISC, mas aí eu entendo que ele precisa ir para a sede da secretaria, ter um lá na sede, mas ele precisa ir para os bairros. Ramificar, pulverizar, né? Para os aparelhos de cultura que tem lá esqueci o nome do lugar, Passaredo, tem um lugar maravilhoso lá, tem o Espaço Paulo Freire, que vai reinaugurar agora. Ali no Cochipó, né? No Cochipó. Aí tem na sede, tem o MISC. Então, tem outros lugares que pode abarcar também. Só que aí, para isso, ele mudou de nome, porque o MISC é o MISC, né? Sim. Então, aí eu falei, a gente pode fazer assim, ó. O nome agora vai ser
Cuiabá Sonoro. Bacana. Aí o Cuiabá Sonoro agora vai se ramificar. Mas daí, nessa adaptação, nessa ampliação do Cuiabá Sonoro, continua com as oficinas só de violão, flauta doce, chequerê ou Não, agora teve alteração também? não, agora teve uma alteração, porque alguns a gente ganhou 2 servidores efetivos da educação que são formados em música também. O Eduardo, que eu falei para você, da orquestra, que também é do Flor Ribeirinha, ele vai dar aula de viola caipira e de violão, e vai ter também um coral, que é a Carol, Bacana. né? É importante esses projetos, Josi. Eu lembro na infância, eu fiz teatro pela Prefeitura de Várzea Grande. Depois fiz teatro de novo pela Prefeitura de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Vou interromper. Gente, mas ela está linda. Vocês estão vendo daí, mas eu estou vendo de perto Tá aqui pertinho. a maquiagem. E Tá assim, bonito. eu lembro, né, nesse período que eu fiz teatro em Várzea Grande, era ali em frente ao terminal, era uma biblioteca, não sei se é biblioteca lá ainda. Aí tinha aulas de dança de salão pela prefeitura, aulas de instrumentos, eu lembro do violão porque é o mais comum na minha memória. E assim, iam crianças de todos os bairros, que é o que você falou que aconteceu no MISC, né? Concentrou tudo em um ponto só. Então, eu não vi depois, né, outros projetos do tipo. E aí você falando agora que nós estamos tendo desde 2020 em Cuiabá e agora estamos ramificando para outros bairros, outros pontos. Isso é de alegrar o coração, Josi, porque a arte salva, né? Eu falo que hoje um grande divisor de águas na minha vida foi a literatura, O né? meu foi a música, o violão. Tá vendo? E assim, você vem da formação de música, né? Eu não tive a formação em letras ou afins com a literatura. Então, como que nós podemos mudar o futuro da nossa nação, digamos assim, com as crianças, ensinando arte para as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? E falando de transformação, de mudança, né, nessa minha trajetória com a música, esse ano eu completo bodas de prata com a música. Sério? Eu tô até falei, será que eu falo isso aqui? Esse ano, de 2022, completam 25 anos que eu dou aula de violão. Que bacana. Olha, vamos fazer um sarau, alguma coisa comemorativa, um menina. monte de gente fala, não, você não pode deixar passar batida. Lógico que né? não é todo dia que faz 25 anos assim. E nessa trajetória, eu dei aula em muitos lugares. Inclusive, eu dei aula num projeto da Polícia Militar que se chama Rede Cidadã. E nesse projeto, eu fui também professora voluntária de um outro projeto deles, lá no Pedra 90, que se chama Só Alegria. E ali, naquele entorno do Pedra 90, tive muitos alunos, assim, porque o Rede Cidadã, ele é um projeto que também acolhe crianças que é indicado pelo Conselho Tutelar, né? Então, às vezes com probleminhas de usuários de droga e tal, né? E vários dos meus alunos... Eu acabei de ver um aqui passando no Instagram... que fala, depois eles mandam, professora, olha, eu tô limpo, eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu me casei, entendeu? E é muito satisfatório. Como que um violão, a aula ali, tipo, às vezes... E aí eu acabei indo para a área de educação especial e Rodolfo, meu amigo, vou terminar a pós-graduação em musicoterapia, porque eu vou deixando. E aí eu fui para a área, tô terminando uma pós-graduação em musicoterapia. E eu acho que é fruto desse envolvimento, de tantos testemunhos, assim, de pessoas dizendo que a música transformou a vida dela. Mas eu acho que não só a música, mas a arte no contexto geral, né? Sim. No sentido mais amplo da arte, acho que cada um se identificando em um segmento, né? Eu na literatura, você na música. Tem um amigo que ele desestressa no desenho, nas ilustrações. Tem outro que é na composição, outro na poesia. Então, assim, é incrível como eu sou na leitura, sabia?
Sério? Todo mundo fala assim, que bom que você toca o violão. Mas é que o violão, eu gosto, eu tenho prazer, mas ele também, pra mim, remete ao trabalho. Sim. Então, quando eu quero descansar minha mente, eu quero silêncio e ler. Sabe o que me desestressa, não? Me tira de uma sintonia e Te relaxa coloca minha num mente. outro... A maquiagem que você acabou de falar. Porque são quase 3 horas de maquiagem. Então eu posso estar pilhada ali no início. Quando eu termino a minha maquiagem, eu já tô em outra vibe. Assim. E relaxa. E eu vejo, eu não sei, mas eu acho que quem é do audiovisual podia tratar mais sobre isso. Eu vejo maquiadores como artista. Sim, tem um reality na Netflix que chama Glow Up, que é um concurso de maquiadores. Então, é uma arte, são 3 né? etapas, Josi. A primeira, eles têm um briefing para montar em um modelo, fazer uma maquiagem. São só maquiagens artísticas. Então, eles fazem em um modelo. Sim. E aí tem os melhores e os piores. A segunda etapa, eles fazem a automaquiagem artística também. E os 2 piores vão para uma batalha que maqueiam modelos gêmeos. Então, para não ter aquela coisa, o seu modelo era mais bonito que o meu, são gêmeos. E é uma competição muito bacana. E ali eles levam a maquiagem como arte, porque se você vê o que é feito nesse reality, você fala, nossa... Não, quando você tem maquiagem que eles mudam o formato do rosto da o meu, pessoa. olha lá, ó, você olhando na tela, tem uma harmonização facial, ó. Isso. Olha lá. Pois é, alô, Chora no rosto da boneca. Sara. Josi, como nós estamos falando de maquiagem, eu falo que a minha maquiagem é o meu escudo de batalha, né? A minha pintura de batalha. É o que eu vou pra guerra, né? Pode vir quente que eu tô fervendo. Você também... Vocês que lutem. Vocês que lutem. Desde que não solte os meus cílios postiços, que aí é tiro, porrada e bomba. Você é idealizadora e curadora também do projeto Mulheres pela Vida, né? Já é um nome muito forte, Mulheres pela Vida, quando a gente fala de um país que ainda o índice de feminicídio é muito grande, muito alto. Eu não lembro agora a posição de Mato Grosso nesses números. O primeiro. Estamos em primeiro. Vergonhosamente, sim. E aí você traz esse projeto Mulheres pela Vida. Fala um pouquinho pra gente o que é o projeto, né? E como que surge, como que nasce, como você teve essa ideia do Mulheres pela Vida. Olha, aquela história, né? Nem tudo são flores, né? Quem vê, como que é aquele ditado? Quem vê corre, não vê... Quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre. Eu falo isso direto. Eu tive não tive muitos relacionamentos na minha vida, não, porque nem dá tempo de namorar. Eu tive um rapaz, Flaviano o nome dele, ele é do Recife. Esse menino, olha, bonito, tal, queria muito namorar comigo. Eu tentei, mas eu não tinha tempo. Daí um dia ele falou assim, a última vez ele falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, eu tô tocando cavaquinho, tô num ensaio. Daí ele falou assim, fica com seu cavaquinho. Eu falei, tá bom. Infelizmente as pessoas não entendem a vida da outra, a rotina, né? Eu falo isso... Que até a gente adequar a nossa vida de alguém, nós né? temos prioridades, né? E aí, o cara tá a mais de 1000 km de você. Você precisa ocupar sua mente. Você tem a sua vida, tem a sua carreira, sua filha, né? Então, assim, cara, eu falo assim, se uma pessoa dessa virar pra mim e falar, se chegar agora, eu tô em gravação, não dá pra te atender. Fica com o seu estúdio, com o seu podcast, eu vou ficar. Né? Porque nem é o que me faz bem. pensado. Não, eu até brinco, Josi. Hoje eu tô com preguiça de gente justamente por conta dessa burocracia que é você conhecer alguém diferente. Se relacionar se torna mais burocrático. E voltando pro projeto Mulheres pela Vida. Então, aí eu tive um relacionamento que foi muito bem até um tempo. Aí depois ele começou a virar uma historinha de cinema, parece, de filme, né? E que acabou desaguando em violência doméstica. Nossa. Então, hoje eu falo assim, tal, mas não é uma coisa muito, né? Então, não é fácil. Aí eu passei por esse momento
E eu sou professora no estado, eu sou professora de artes. Uhum. E eu dava aula numa escola lá no Dr. Fábio II. Inclusive, essa escola eu tive que sair de lá por conta desse projeto. Lá eu era professora do Prinarte. Então, o Prinarte é um programa, não, acho que não tem mais no estado do Prinarte. A gente dava várias aulas, como se fosse projeto, escolinha de artes. No estado chamava esse. Então, o aluno tinha aula de... A escola que escolhia era violão, nananana, e eu tinha 90 alunos nessa turma. E aí tem as rodas de conversa, por conta da minha experiência lá no Rede Cidadã também. E aí essas crianças começaram a deixar de usar droga e tal, então eu comecei a ser até ameaçada. E aí eu fiz esse projeto na Semana da Mulher, que a diretora pediu para, professora de artes, faz um projeto. Mas eu estava vivendo toda essa situação, só que na época eu nem ficava falando para as pessoas, né? Estava vivendo essa situação de violência e eu falei assim, então vou fazer esse projeto sobre a Lei Maria da Penha. Aí, o que eu fiz? Um trabalho pedagógico mesmo. Peguei a lei, transformei ela num questionário. Aí, fui na atenção básica. Eles mandaram uma pessoa para falar sobre álcool e droga, outra pessoa para falar sobre... não lembro. Sei que eu também fui atrás da Josirlete. O Josi, hoje, minha amigona, parceiraça desse projeto. E aí, eu fui lá e para fazer a denúncia, né? E aí, é ruim de falar disso, né? Mas tá, aí eu fui lá fazer a denúncia e tal, e eu falei desse projeto para ela. Aí ela destinou uma policial que foi lá nessa escola e falou de todo o trâmite da lei. O projeto, então, ele foi montado para a escola. Ele começou na escola, o primeiro. É um projeto de conscientização, digamos assim. Isso, de conscientização do que é violência, né? Qual que é o tipo, você está passando por uma situação de violência doméstica, o que você tem que fazer? Aonde que você vai denunciar? Qual é a sua rede de apoio, né? O que o Estado oferece? E, inclusive, nessa palestra que foi a policial civil, um senhor, que era o EJA à noite, né? Ele falou assim, ué, professora, mas então eu cometo violência doméstica? Era bem engraçadinho o jeito dele falar. Eu tô cometendo violência doméstica porque eu dou cada gritão lá na minha véia. Daí eu falei, pois é, né? Mas aí nesse caso, Josi, eu costumo dizer, é a cultura e a criação, né? Muitos homens e mulheres vivem essa violência doméstica sem ter essa noção que está cometendo, que está sendo cometido. Mas há uma ressalva, gente, quando eu falo assim que não tem essa noção, nesse caso de senhores de idade, de senhoras, que provavelmente cultural, também... Né, sim, às vezes, né? E não tem um grau de instrução mais elevado do que da nossa geração para cá, né? E aí, vocês conseguem... Aí foi super legal. Aí, o que aconteceu? Eu dividi... são 5 tipos de violência, né? Vamos ver se a gente lembra. Psicológica, física, sexual, patrimonial e... Tem uma que eu sempre esqueço. Psicológica, física, patrimonial, moral. E moral. Então, cada um... Aí os professores ajudaram, cada grupinho de professor dividiu na escola toda, então falou sobre cada tipo de violência, foi super legal. Aí passou, isso foi em 2014, 2012. Passou, olha, em 2020, não, em 2019, eu vi um card falando sobre mulheres na ciência, um evento da UFMT. E tava lá participando uma amiga minha, que nesse dia que eu fiquei sabendo que ela era professora da UFMT, que foi a professora Letícia Capanema, do PPG Com, da UFMT, da pós-graduação de comunicação. Aí eu falei, nossa, eu tô te vendo aqui, eu tenho um projeto assim de mulheres, tal. E ela que me ajudou a pensar, a estruturar de uma forma que esse projeto pedagógico tivesse uma amplitude maior e que fosse mais acadêmico. Mas ele continua na mesma proposta, Josi, de conscientização da Lei Maria da Penha, de instruir as mulheres. O primeiro foi assim, Mulheres pela Vida, em 2020.
foram rodas de conversa, né? Aí os aspectos jurídicos e psicológicos da violência contra a mulher. Uma roda, a outra roda. Violência contra mulheres indígenas e negras. E uma última roda que foi Quem Matou Eloá, da Lívia Pérez, né, de 2015, que é um documentário daquela história daquela menina que o namorado assassinou ela, mas todo mundo falava o menino, ele que estava ali, né, mantendo ela em cárcere privado, e ela que era a vilã da história. Sim. Entendeu? Então, assim, esse foi o primeiro, foi roda de conversa. Depois disso daqui veio a pandemia. E aí o segundo já falou sobre mulheres, foi Mulheres pela Vida, mulheres que se doam. Aí já teve um gesto concreto, que o grupo Pedala Garota e outras pessoas também foram convidadas a doar sangue, né? Porque daí todo mundo que eu acho que doou sangue, a vida toda, quando falar de violência doméstica, eu doei meu sangue por essa causa. Entendeu? Então, assim, nesse sentido já de abordar a sororidade, né? Voltada para essa campanha do X, né? E esse Que foi eu achei o segundo. incrível essa campanha. Eu não sei se Pra fortalecer. Não sei se na prática ela funcionou. Porque não sei se... como você... Mas ela gerou muita assim, visibilidade, né? Sim, porque eu cresço em um ambiente que a violência doméstica era diária, né? E assim, minha irmã, eu não sei em que momento da vida que ela tomou coragem, meteu o pé na bunda do marido e foi viver a vida dela. Mas até ela ter essa coragem, foram anos, Josi. Então, eu achei bacana a campanha do X na Mão, tanto que por onde eu passava, eu ficava de olho nas mulheres nesse sentido, né? Porque a qualquer sinal poder dar essa ajuda, esse suporte. Mas não é fácil. Não é fácil você denunciar o seu agressor, não é fácil você contar para outra pessoa o que você está passando. E também para a família do agressor, você fica sendo o bicho papão. Não, você é a vilã da história. Você é sempre a vilã, né? Você é a vilã da história. Eu falo disso, eu vejo tudo isso, eu falo, gente, não tem homem que bate em mulher, realmente precisa ser preso e pagar por este crime, né? Porque eu lembro muito nítido, Josi, de uma cena, eu devia ter uns 10 para 11 anos, esse meu cunhado chega em casa, tarde da noite, minha irmã vai, esquenta a janta, faz o prato dele e entrega. Eu não lembro o que era. Eu não lembro o que era de comida ali. Ele veio falar, não vou comer isso. Vira o prato na cabeça dela, ainda bate na cabeça dela com o prato, sabe? É muito vivo isso na minha memória. E assim, pra ele tava tudo bem. São traumas que vai ficando, né? Vai ficando. Então, assim, hoje, eu nunca passei por nenhuma violência em relacionamento. Mas quando eu lembro de tudo que eu já assisti, né? Eu falo, não quero casar. É igual quando, tipo, você não é fumante, mas conviveu com fumante, você tá ali, né? Acaba... Sim. Então, assim, foi bacana essa campanha. Acho que ainda tá em vigor essa campanha do X na Mão, né? E ela também trouxe, sabe, que eu acho... Mais que você ver alguém com um X... é despertar no outro esse compromisso de você ajudar alguém que está numa situação, né, de dificuldade. Olha, você não pode... Aquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim. Sim, porque... Entendeu? Por isso se tornou um crime público. O primeiro estágio é o verbal. A agressão física, a segunda, a terceira é a morte. Então, se você lá no início não mete a colher... O destino daquela mulher, se ela continuar sofrendo essa violência, é a morte. Deixa eu falar uma coisa. O primeiro foi coordenado pela professora Letícia Capanema, do PPG-Com. O segundo foi pela professora Maristela Carneiro, do ECO, da UFMT, e da professora Aline Wendipap. E esse terceiro vai ser na área da saúde, porque no segundo a gente teve uma roda também falando sobre a saúde da mulher. E que foi a que mais bombou, que foi inteiramente online, porque estava bem na pandemia mesmo. Então foram 5 dias de palestras e tal, tudo pelo YouTube. E aí a parte que, por incrível que pareça, mesmo pessoas já com escolaridade e tal, elas sabem pouco sobre a saúde da mulher. Sim. E aí, esse ano vai falar sobre a saúde da mulher e a coordenação vai ser da professora
doutora Patrícia Nogueira, da nutrição, lá E da aí, UFMT. a gente marca um Outro dia. Outro dia Eu pra falei pra gente você que era falar. muita coisa. Falar. É porque estamos com o tempo estouradíssimo, gente. Aí, tendo data, tudo certinho, Josi, a gente E já nós não vamos marca. cantar nossa música? Calma. Ah, tá. Ainda não. A Ninguém gente passa marca, por aqui sem a cantar gente um marca pra falar, né, do projeto. Sim, Vai Mulheres ser pela Mulheres Vida. pela Vida? O tema O desse projeto, ano? o nome é Mulheres pela Vida. E Tá. o lema sempre é alguma... O mote daquele o mote, ano, né? aham. Josi, rapidinho antes da música, vamos fazer um bate-bola. Ah, tá, vai lá. Sem Pensa pensar. rápido, pensa rápido. Bora lá, uma Você quer que paixão. eu olhe pra você? Olha ali. Pode olhar pra mim. Uma paixão. Giovana. Sua filha, né? É. Uma arte. Música. Família. Giovana. Amigos. Muitos. De Josi pra Josi. Marisa. Josi, eu quero agradecer imensamente esse bate-papo. Poder te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais da sua história e ver quantas barreiras você derrubou ao longo dos anos por ser uma mulher e estar trilhando a sua trajetória na música, né? Que não é fácil. Como você mesma disse, já teve casos de você não ser chamada para um evento por ser mulher. Então eu quero te dar parabéns por você não desistir da sua arte, por você levar a sua arte por onde passa, para o maior número de pessoas, né? E o presente é nosso, em poder te ouvir, né? Cantar, tocar. E como as suas considerações finais, eu queria pedir para você tocar uma música pra gente. Ai, sim. Antes da música, deixa eu falar também da minha grande amiga e parceira Rosana Leite, que foi a defensora que me atendeu e que me incentivou a pegar esse que eu falei desse projeto. Eu falava com ela chorando. Ela falou: olha que lindo, que maravilhoso. Você tem que tornar essa dor em Flor. Em flor, aham. Transformar em flor. O Pio também, meu professor, vários amigos, né, falam: não, você é da música, você vai superar isso. Então, vamos lá. Falar em superação, eu quero cantar uma música que eu amo essa música. Acho que meus amigos já estão até enjoados, mas eu queria agora tocar essa música com uma outra conotação, porque hoje, pro dia nascer feliz, todo dia é feliz, mas só que hoje é um dia assim que a gente perdeu a Gal Costa. Semana passada, né? Ah, isso. E aí eu quero cantar uma música que ela cantava divinamente, que é da Dona Ivone Lara. Eu faço questão de a oportunidade que eu tenho de cantar música de mulheres, né? E vamos lá, para essa nossa diva, né? Que abriu caminhos. Se hoje eu tô aqui foi por conta de mulheres como Dona Ivone Lara, Gal Costa e tantas outras, né? Que vieram abrindo as portas, né? Eu tô com baixinho pra não estourar aqui. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar pra Bahia, terei muito o que contar. Ó Padinho, não se zangue, eu nasci pro samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Muito obrigada, Drag Pod, por esse convite. Eu estou aqui, o que é que há? E voltarei sempre que convidar. As portas estão abertas para você, Josi. Muito obrigado. Gente, semana que vem tem mais Drag Pod. E sugestões de pauta, comentem aqui neste vídeo que nós vamos
trazer para vocês. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.